Jesus, igreja, de pé, isso, como um bom soldado. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Enquanto os irmãos procuram, fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Eu quero uma vez mais externar minha alegria e o carinho e a honra de poder fazer parte deste conclave, desta festa de 57 anos. Em memória a tudo quanto Deus tem feito nessa cidade, em especial a sua igreja aqui em Jerutiane. Meus agradecimentos ao nosso amigo, a quem gozo da sua amizade, pastor Isaías, a quem Deus vos presenteou com um grande homem de Deus. Quero louvar a Jesus pela vida dos obreiros que ladeiam este altar. Deus abençoe nosso querido adorador, nosso irmão Nanal e banda. Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Mateus 25, os irmãos acharam, digo amém. E orem pela minha garganta. Será que eu vou aguentar pregar hoje aqui? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, a igreja. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, a igreja. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, a igreja. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós, a igreja. Depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, a igreja. Todos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podem sentar. Eu peço à igreja a sua total atenção para a exposição da parábola que ora lemos. Esse é um capítulo tanto quanto brilhante, excelente para explorarmos qual é o contexto filosófico que Jesus quis passar para nós, na figura de um casamento, através dessa exposição e desta parábola. Nós precisamos compreender que esse capítulo em especial, ele traça uma linha de pensamento de cunho cultural, que Jesus, de forma bem objetiva, ele pôde nos trazer, elucidando como se dará o encontro
entre a igreja, que é a figura da noiva, e Cristo, que é a figura do noivo. Eu quero só fazer uma pergunta nesse exato momento. Quantos acreditam que nós somos a noiva do Cordeiro de Deus? Alguns é que têm convicção, outros eu percebi que não têm. O texto que ora lemos, Jesus faz questão de usar uma linguagem de figura dentro de uma cultura judaica. Porque normalmente os casamentos se davam de uma maneira muito surpresa. Cabiam às virgens, às debutantes, estarem atentas, preparadas com as suas lâmpadas. As lâmpadas normalmente eram feitas de barro e ali se armazenava o azeite. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Diferente desta lâmpada, a Bíblia também trata-nos acerca de lâmpadas como a menorá, que é conhecido como candelabro. Esse mesmo candelabro, João, numa visão, no livro do Apocalipse, capítulo 1, quando havia sido deportado para uma ilha chamada Patmos, a 80 quilômetros do sudoeste da Ásia, João estava preso, porque ali o imperador da época, conhecido como Domiciano, havia lhe conduzido à prisão. João não estava preso porque fazia parte de um grupo político de corruptos, não. João não estava preso porque assaltou alguém ou porque assassinou alguém. João está preso por causa da palavra de Deus. João está vivendo o seu maior legado ministerial, no apogeu da sua idade, aproximadamente seus 80, 90 anos, do primeiro século do cristianismo. A história vai mostrar-nos que o próprio Jesus o arrebatou em espírito para ver as coisas futurísticas em 3 tempos: passado, presente e futuro. Quando Jesus se revela para João, se revela no meio de um castiçais de ouro. E no meio do castiçais há um semelhante ao Filho de Deus. O seu nome é Jesus. A descrição que João vê: o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Os seus pés são como latão reluzente que saiu de uma fornalha. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos atentar sobre esse título de que ele é Rei dos Reis. Nós estamos lidando com um evangelista, um apóstolo, que conviveu com Jesus, andou com Jesus, viu o seu melhor amigo, a sua liderança, o seu rei ser crucificado. Viu quando colocaram um nome lá na cruz: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Tratar sobre essa nomenclatura, Rei dos Judeus, eles estavam afirmando peremptoriamente que Jesus era apenas Rei dos Judeus. Aquilo humilhou os próprios judeus e os próprios sacerdotes que mandaram crucificá-lo. Mas quando João já está na ilha, o seu mestre, óbvio, já está nos céus, porque João também esteve presente no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, em dado momento, no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o cenário do palco da escatologia bíblica, que também precederá a volta de Jesus, conforme Zacarias profetizou, que quando ele voltar, os seus pés vão pisar no Monte das Oliveiras. É lá exatamente no capítulo 1 que Jesus reúne os discípulos, e os discípulos vão fazer uma pergunta retórica a Jesus:
E que perguntas são essas? A pergunta dos discípulos é: quando o Senhor reinará sobre nós? Reinarás sobre nós quando? Quando será este acontecimento? Porque durante 3 anos e meio os discípulos foram ensinados, ouviram a mensagem do Mestre. O Espírito de Deus conduzia de forma muito contundente aos corações dos discípulos acerca do governo de Cristo, acerca do seu total poder sobre a terra. Então os discípulos fazem questão de perguntar, assim como também fizeram uma pergunta de tripé. No capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos tentaram impressionar Jesus acerca do templo e da sua estrutura, Jesus olhou para eles e disse assim: não verde todas essas coisas, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo os discípulos vão fazer uma pergunta, e essa pergunta precisa de uma resposta gritante e urgente da parte de Jesus. Eles fazem a primeira pergunta: quando serão essas coisas? Está atrelado ao templo. E qual o sinal da tua vinda? A segunda pergunta. E a terceira pergunta é: e do fim do mundo? Porque eles aprenderam, Jesus afirmava isso contundente, de modo que eles estavam na expectativa, nutrindo no coração uma esperança de que Jesus logo, em breve, resolveria os problemas de gestão política, os problemas internos da sua cidade, da sua capital. Eu preciso que vocês olhem para mim, atentem de forma inteligente o que eu estou falando. Os judeus que andavam com Jesus, discípulos que conviveram com Jesus, não olhavam para Jesus como Messias, que veio para fazer uma reforma no coração e na alma, libertando os homens. O que eles necessitavam desesperadamente era de um rei que tivesse posicionamento e assumisse definitivamente o seu governo militar, governo monárquico, e viesse reestruturar todo o Estado de Israel, em especial a capital. E como toda nação, todo povo precisa de uma liderança de peso, alguém que seja um bom administrador, um bom gestor, alguém que possa separar alguns homens seletivamente capacitados, como bons também gestores, que pudesse fazer parte da sua plataforma de governo naquela época, como qualquer presidente que assume governo no país. Quem olha para Jesus e diz: ele vai resolver nossos problemas de gestão. É ele o homem que, segundo a nossa pesquisa, não tem para ninguém. A votação é total, é 100%. Ele vai resolver os problemas de escola, vai trazer educação, vai trazer uma infraestrutura de emprego, vai fazer aliança contra os países, vai ser uma política, uma geopolítica como nunca houve. Quem olha para Jesus e andava com Jesus dizia: esse é o homem a quem nós devemos contar com ele para resolver os problemas sociais. Esse homem vai levantar um exército poderoso, e logo vai pegar e colocar os romanos para correr das nossas terras, porque se apropriaram indevidamente. Quem olha para Jesus vê nele uma esperança capitalista. É por isso que os discípulos estão perguntando: quando será os sinais da tua vinda? O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a pergunta é: reinarás tu neste tempo a Israel sobre nós? Assume logo esse governo, Jesus. A gente não vê a hora do Senhor resolver os problemas internos e externos dessa cidade. Jesus olha para os discípulos e disse assim: não cabe a vós saber o tempo que o Pai preparou, acerca do que tanto vos ensinei, que de fato um dia irei governar. Mas ele jamais imaginaria que o governo de Jesus fosse universal. Eles pensavam que o governo de Jesus era apenas local.
E João, quando está na ilha de Patmos, que vê Jesus no meio de sete caçais de ouro, ele vê escrito na sua coxa, porque em terra, no tempo do ministério de Jesus, ele vê apenas na cruz, Rei dos Judeus, mas no arrebatamento ele vê Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei do Brasil, ele é Rei da América. Levanta a mão da glória. Ele é Rei da América, ele é Rei da Ásia, ele é Rei da Europa, ele é Rei de toda a nação. E eu estou ao lado de pessoas que terão o privilégio de reinar com ele essa terra. Deixa eu ver onde é que tem um governador aqui. Deixa eu ver. Tem um governador aqui? Tem ou não tem? Tem. A mãe de João, pastor, quando ele ainda era jovem, mulher de Zebedeu, chegou para Jesus e disse: eu sei que logo logo tu vai entrar e assumir o trono, a monarquia, tu vai sentar no teu reino. O reino que ela estava reportando não era o reino do céu, era reino territorial. Lembra quando os judeus estavam dentro de Jerusalém, todo mundo com ramos na mão? Quem lembra disso? Quem já leu isso? Por quê? Porque eles estavam esperando um momento de Jesus entrar para dar o grito de liberdade e assumir definitivamente o poder do judaísmo como rei. Ali seria definitivamente aclamado como um rei, reconhecido como toda a nação. Quando todo mundo está dentro da cidade, pastor Isaías, esperando o rei entrar em um cavalo branco de coroa na cabeça, vestido de veste real, com cedro na mão e dando um grito de liberdade, ele sabe o que ele fez? Manda buscar um jumento 0 quilômetro, filho de jumentinha, que nunca foi montado por ninguém. Imaginou todo mundo olhando naquela expectativa: eita, o nosso rei está chegando aí, uau, ele está chegando montado em um cavalo branco, daqui a pouco vai entrar na porta principal formosa de Jerusalém, e a gente vai declarar definitivamente que ele é nosso rei. Não tem para Herodes, não tem para ninguém mais, não tem para os tetrarcas, ele será o rei nosso aqui, absoluto. Aí quando ele menos espera, lá vem Jesus montado em um jumentinho. Mas isso não apagou aquilo que ele é. O povo continuou gritando: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito aquele que salva. Mas eu tenho uma notícia para a igreja aqui nessa noite. Quem quer ouvir a boa notícia? Em terra, no ministério territorial dele, há 2000 anos atrás, ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. Só que João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, aquele mesmo João que a própria mãe desejou que ele sentasse à direita de Jesus e o seu irmão sentasse à sua esquerda. Quem era ele? Tiago. Ela disse: Senhor, lembra dos meus 2 filhos quando tu entrares no teu reino. Jesus olhou para os discípulos assim: o cálice que eu bebo, vocês vão beber? Eles disseram: bebe, Jesus, a gente vai beber. Porque a ideia deles era uma ideia política, era um pensamento transitório, passageiro, efêmero. Porque tudo que eles desejavam era o quê? Poder. Se fosse hoje, diria assim: Jesus, eu sei que tu vai ser o presidente do Estado de Israel, né? Eu quero que o meu filho Tiago seja um Tarcísio da vida, um ministro da infraestrutura. E eu quero que Joãozinho seja o ministro da economia. E que eles estejam sentados do teu lado, para poder conduzir o nosso país de forma progressiva, prosperando, trazendo benefício, gerando emprego. Jesus disse assim: vocês vão beber do cálice que eu bebo. Aí eles, afobados, disseram: vamos beber sim,
Jesus disse: muito bem, o cálice que eu bebo vocês vão beber, mas eu assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não sou eu que escolho, é o Pai que escolhe quem vai sentar. Segura só um pouquinho aí, vaso. Daqui a pouco, deixa Deus te usar com força aí. Eles jamais imaginariam que o cálice que aqui Jesus estava falando para eles estava reportando sobre o legado que eles sofreriam: a morte, a prisão. Lembra da mensagem ontem? O legado que Jesus deixou para a igreja e para os apóstolos. Tem gente que quer microfone, quer cadeira, quer ser obreiro, mas não quer beber o cálice. Escute, que eu vou pregar até meia-noite hoje, se o pastor Isaías deixar. Jesus disse: vocês beberão? Vamos, já te vai beber sim, Jesus. Esse é o João que perdeu seu irmão Tiago, que foi morto pela espada de quem? De Herodes. Todos os discípulos morreram. Paulo também já estava morto nessas horas, preso em Roma, decapitado. E João, velhinho, incomodando o inferno, a região da Ásia, pastor de ovelha, e o imperador incomodado disse: vamos calar a boca desse velho gagá. Nunca mais prega, nunca mais canta, nunca mais discipula, nunca mais pastoreia. Primeira coisa, vamos colocar ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e ele vai morrer inchado. João saiu bronzeado, dando glória a Deus. Diz a história que a comunidade ficou em espanto, disse: ele é como Deus. E o imperador, envergonhado, disse: já que essa praga não morre, manda ele morrer lá na ilha, nunca mais prega. Jesus disse: agora que vai vir a revelação mais profunda, porque eu não desamparo aqueles que eu chamei. Levanta a mão da glória para Deus. E quando João pensa que o céu está em silêncio, Jesus diz: vem para cá, João. O arrebatou em espírito na ilha de Patmos, em meio à prisão. E quando Jesus se revela para João, diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que há de vir, o todo poderoso. E nós já temos ali Apocalipse capítulo 1 versículo 7, uma referência. Jesus redundantemente se revela para João. Aí João olha e diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Ele está vindo sobre as nuvens. Todo olho da terra. Todo olho o quê? Irmão, está fraco com a Bíblia, por favor, deixa eu pregar eu só não. Diga assim comigo: todo olho da terra o verá. O livro de Mateus diz que todo olho da terra e todas as nações virá o Filho do Homem, virão os filhos do homem vindo do céu com poder e grande glória. Ele virá do céu. Ei, João estava lá quando ele entrou no jumentinho, e de repente ele está mostrando, falando com João, dizendo: João, escreve as 7 igrejas da Ásia. Escreve as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. Ele está revelando os 3 tempos na cronologia da história da raça humana, revelando que tudo que ele falou no passado, no presente e no futuro é verdade e há de acontecer, porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Quem está entendendo a palavra, levanta a mão ao céu e dá glória a Deus. Queremandore rebaixé. Todo mundo talvez ficou frustrado, porque pensou que naquele momento ele ia dar definitivamente o grito de liberdade. Cheguei para resolver a bronca e os problemas internos desse país.
Só que no capítulo 19, preste atenção, tu não dá glória a Deus se tu não quiser e não gostar de Bíblia. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, João disse assim: eu estou vendo um cavalo branco. Eu estou vendo um cavalo branco. E quem está montado sobre o cavalo branco chama-se Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Aí João, quando vê o cenário, disse: eu não estou vendo só ele, eu não estou vendo apenas ele só, eu estou vendo milhares de milhares de milírias de milhares de milhares de santos, vestido de veste branca, montando em seu cavalo, acompanhando após aquele que está montado na frente. Sabe quem é que João estava vendo? A igreja de Juritiaia. Quem acredita nessa verdade, levanta a mão ao céu e dá glória para Deus. Pega na mão dessa pessoa e diz assim, diga: te prepara. Está fraco igual cadibila, irmão. Diga assim para ele: se prepare, meu querido. Diga assim: se prepare, meu querido. É impressão minha ou a igreja é tímida? Diga assim: se prepare, meu querido. Há um cavalo branco no céu, já guardado, 0 quilômetro para você usar. Em que momento se dará esse cenário? Quando os judeus estiverem encurralados pelo Gog e Magog. Gog e Magog representa a Rússia, Moscou, Rosh, pela China, pelos países do mundo árabe e todos os países que estiverem alinhados com o anticristo. O anticristo é o homem que terá reconhecimento da maior igreja religiosa do planeta Terra, que você já sabe que a sua sede é em Roma, e todos os países e nações estiverem atrelados junto com as Nações Unidas e vão apoiar, dar o poder total, absoluto ao anticristo. E ele vai alegar, pastor, que Israel, que os judeus sempre foi o atraso do planeta Terra. Ele vai juntar uma guerra conhecida como Gog e Magog. Ele vai juntar a guerra conhecida como Amargedon. Imagina mais de 200 milhões de soldados marchando para o Estado de Israel, na Palestina. Todas as tecnologias de ponta, de última geração. Um poder como nunca houve, bélico, reunindo as nações do planeta Terra para destruir um país desse tamanho, pequenininho. A imprensa do mundo, a Globo, SBT, CNN, todas as imprensas do planeta Terra estarão televisionando, e todos os jornalistas dizendo: senhoras e senhores, Israel já não existirá mais. Porque a imprensa já começou a ser corporativista desde já. E a coisa vai se intensificar para alinhar a visão ideológica, filosófica do anticristo. E toda a imprensa divulgando: já era para os judeus, já era. Daqui a pouco Israel será arrancado e destruído, será estipado, será arrancado do mapa mundial, porque o nosso Cristo, que é o anticristo, daqui a pouco dará ordem para destruir em massa todos os judeus. É nessa hora que 144 mil judeus cercado pelo exército mundial levantará suas mãos e seus olhos aos céus, porque nessa hora o Espírito Santo vai ser derramado sobre os judeus, e eles reconhecerão Jesus como Salvador e gritarão em voz alta: Yeshua! Socorre-nos, Yeshua! Aí Jesus escuta o clamor dos judeus, Jefferson, e ele vê o clamor dos judeus aqui na terra.
encurralado pelos inimigos. É nessa hora que Jesus chama a igreja de Juritianga, com a igreja do Ceará, com a igreja do Brasil, com a igreja dos quatro cantos da terra. E ele diz: montem vossos cavalos, porque chegou a hora de socorrer os judeus. Parece que eu estou vendo um cenário. A igreja vestida de veste branca, montando no cavalo branco. Parece que eu estou vendo Jefferson Jesus olhar assim e dizer assim para um dos anjos: e aí, já está com a cadeia na mão? Sim, Senhor, já estou com a cadeia, pronto. Nós vamos descer a terra para prender Satanás, o anticristo, o falso profeta e a besta. Vamos assumir o controle mundial da terra e vamos mostrar a esses homens quem é que manda na terra. Sou eu. Esse teclado toca trombeta, toca. Já provou? Era para eu ter trazido meu chofar, que eu gosto de tocar chofar. Havia 2 toques de trombeta. Esses 2 toques de trombeta é toque de recolher. Alabaramanduria barraia. É o tempo de, é o toque de avançar e toque de recolher. Para isso servia na cultura do judaísmo, em épocas remotas bíblicas, em tempo de guerras. Parece que eu estou vendo Deus dizer: e a igreja está pronta? Por quê? Chegou a hora da fama. E a gente montado no cavalo. O que é que vai acontecer, Jesus? A imprensa está lá embaixo. E a minha chegada na terra com a igreja vai ser televisionada para cumprir Isaías, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todo olho da terra o verá. Aí o céu de Jerusalém é tomado pelo resplendor de glória. Jesus vem na frente cavalgando no seu cavalo, um anjo segurando uma cadeia e outros tocando trombeta. Pam, 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 pam. E a igreja? Cadê 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 a igreja? Quem crê que esse fenômeno vai de acontecer, levanta a mão no céu e dá um brado de glória aqui nessa noite. Porque quem vai reinar na terra é Jesus, quem vai mandar na terra é Jesus, e a igreja militante vai governar e reinar com Ele. Eu quero chamar a atenção da igreja Assembleia de Deus. Cuidado com alguns teólogos de internet, hereges, metidos a professores e mestres. Acham que conhece e sabe o que é hermenêutica, interpretar texto, quando existem textos que são tão literais. Tem alguns aí de umas igrejas aí, eu não sei como que tem muitos pastores, muitos crentes acompanham essa raça de pastor, que nem pastoreia a igreja, que não acredita no fenômeno do arrebatamento, no governo milenar de Cristo. Desconstrói, procura desconstruir de alguma forma a literatura de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E não acredita no arrebatamento, não acredita no rapto, não acredita no governo de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Olha para cá. Jesus será revelado às nações como um rei, Senhor dos senhores. Mas para nós entendermos o texto que nós ora lemos, porque embora ele seja de cunho cultural em um casamento, Jesus está trazendo para nós, vós outros, uma lição importante. Que quem anda com Ele, quem espera por Ele, deve ter a sua vida totalmente comprometida com Ele. O reino do céu será semelhante a 10
virgens. 5 são prudentes e 5 são loucas. Percebe que na totalidade representa todas as igrejas na terra. Olha para cá. Aqui não representa CNPJ da igreja. A igreja não é CNPJ. CNPJ é apenas para identificar uma igreja, uma organização, um povo que congrega de forma cívica, organizada. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cadê o corpo de Cristo aqui? A igreja é a noiva do Cordeiro. Cadê a noiva do Cordeiro aqui? Mas existe uma linha de divisão. Jesus está falando que 5 é louca, 5 é prudente. Mas no contexto social, antropológico, filosófico, as 10 andam juntas. As 10 cantam juntas. As 10 evangelizam juntas. As 10 pregam juntas. Fazem parte do mesmo departamento juntas. Elas evangelizam. A pregação da soteriologia está na boca delas, que é a pregação da salvação. O mesmo tema, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tanto louca como prudente, tem poder e capacidade para levantar paralítico, dar vista cego, dizer para o defunto, ressuscita, e eles ressuscitam. Mas qual a diferença delas duas? O problema das 5 loucas, olha para cá. O problema das 5 loucas é falta de fruto. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito, pastor, não existe frutos. O fruto do Espírito não está no plural, está no singular. Fruto. Porque eu sou capaz de pregar, ter uma boa exposição. Vocês podem até me respeitosamente gostar da forma de como eu prego, mas se eu não tiver fruto do Espírito, para nada vale. Elas eram carnais, naturais, fazia tudo em nome da própria vaidade do seu próprio nome. Uma geração que procura construir o seu próprio nome em cima do nome de Jesus. Não é o meu nome que tem que aparecer, que tem que aparecer é o nome de Jesus. João está preso e João precisa fazer, sabe o que, pastor? Desvincular os próprios discípulos que andavam com ele para andar com Jesus. A ideia era essa. Porque ele sabia que essa hora estava chegando e que sua cabeça estaria posta sobre um prato. E quando os discípulos visitam Jesus e diz assim, João perguntou se tu és aquele que a gente realmente deveria aguardar. Diga a João que os paralíticos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Levanta a mão da glória. Os demônios vão embora, pessoas se convertem e são transformadas. Levanta a mão, glorifica Jesus. Mas é esse mesmo João que quando é abordado pelos próprios discípulos disseram, rapaz, Jesus que o Senhor batizou nas águas, o teu primo está arrebentando. João está dizendo, é necessário que eu cresça. Aliás, é necessário que ele cresça e eu diminua. A regra não é meu nome, a regra é o nome dele. Levanta a mão ao céu, dá glória para Jeová. Eu estou fazendo alguma coisa aqui para ver se o pastor me vê. Eu vou fazer alguma coisa aqui porque eu quero ser visto. João está dizendo, importa que ele cresça. João está dizendo, daqui a pouco eu vou ser decapitado. Eu preciso sair de cena. O meu ministério precisa sair de cena para que o dele chegue. E revela aos homens quem é maior, 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 quem é maior. Jesus disse assim, nascido de mulher, não houve homem maior do que João. Não há profeta maior do que ele.
Irmão, ele ganhou até de Moisés. Até de Moisés ele ganhou. Jesus disse: nascido de mulher, nunca houve profeta maior do que João. Aí Jesus dá uma pausa e disse: mas eis aqui alguém que é maior do que João. Levanta a mão da glória. Oh glória. Diga comigo: Jesus é maior, Jesus é maior. Jesus é maior do que os presidentes da glória. Jesus é maior do que o poder bélico da terra. Levanta a mão da glória. Jesus é maior do que a bomba atômica. Levanta a mão da glória. Jesus é maior do que Lucifer. Jesus é maior do que Satanás. Jesus é maior do que Pomba Gira, Exu Caveira, Tranca Rua, Zé Pilintre, Xumaré, Exu Capa Preta. Jesus é maior do que as religiões. Jesus é maior do que o Papa. Jesus é maior do que Barack Obama. Jesus é maior do que o presidente Trump. Jesus é maior do que Lula, do que Bolsonaro. Jesus é maior do que os poderes. Levanta a mão ao céu, dá glória para Jeová aqui nessa noite. Ele é maior. 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 Olha para cá. Tu acha que talento impressiona Jesus? Não. Nada impressiona ele. As 10 andam juntas, convivem juntas, comem juntas, jantam juntas, dormem juntas, evangelizam juntas. Mas qual é o diferencial entre elas? As 10 na sua totalidade representa caráter de fidelidade. As 5 loucas deveriam prestar continência, respeito. Por quê? Porque ela é noiva, ela é virgem. Embora existam 2 vertentes, a gente precisa entender que tanto as virgens quanto a noiva representam e apontam para a igreja. Qual era o papel delas? Estarem prontas com a lâmpada. Lâmpada. Lembra alguma coisa para vocês? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada, tua palavra. Quem tem a palavra vive o fruto do Espírito. Armazena dentro do coração palavra. Vive a palavra, pratica a palavra, exercita a palavra. Não é crente relativo, crente blá blá blá, oba oba, fast food, crente fracassado, fracote, que tem vergonha do nome de Jesus na faculdade, na universidade, na escola, no trabalho. Crente detetive, ninguém sabe que tu é crente feliz. Nunca teve coragem de dizer eu sou crente, porque tem vergonha de Jesus. Eu tenho notícia para você que tem vergonha de Jesus. Você só tem nome de que é, mas nunca foi crente. A igreja de Laodiceia tinha nome de igreja. Jesus disse: só tem nome de igreja. Mal começou a história do cristianismo no século I, a igreja de Laodiceia expulsou Jesus. Expulsaram Jesus do departamento de louvor, expulsaram Jesus do ministério eclesiástico, expulsaram Jesus de todo acontecimento ministerial espiritual. A igreja que tem Bíblia, tem teologia, tem conhecimento, tem fundamentos, tem evangelista, tem pastores, tem pregadores, tem ganhadores de alma. Uma igreja pronta, acadêmica, ortodoxa, doutrinária, mas não tem presença de Jesus. Uma igreja apática, uma igreja vaidosa. Nós somos ricos. As maiores clínicas oftalmológicas estavam naquela região. Havia um pó chamado pó lírico, que era capaz de curar catarata de pessoas que estavam cegas. As maiores fábricas de lã púrpura negra estavam naquele país. O povo se vestia bem, se trajava bem. Melhor sapato, melhor roupa, melhor calçado.
Quem olha para a igreja de Laodicea diz: rapaz, essa igreja é santa. Aí lá vem um termômetro do céu. Porque não és quente? Porque não és fria? Antes vocês são mornos. Jesus estava comparando a mornidão espiritual deles com as próprias águas termais, que eram águas terapêuticas, mas porém morna. Quem bebe dela vomita. As águas geladas e frias e quentes, era conhecida como as águas terapêuticas de Herápolis e Colosso, que atraía os turistas de toda parte do mundo para tomar banho das suas águas até o dia de hoje. Jesus está dizendo: porque vocês não são como as águas de Colosso, porque não são como as águas de Herápolis, águas terapêuticas que atraem os que estão de fora. Vocês são como mornos, vocês não atraem nada, de modo que me expulsaram do meio de vocês. Mas eu quero perguntar aqui nessa noite: Jesus precisa bater na porta da Assembleia de Deus Juritiânia, ou ele já entrou? Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei junto com ele e ele comigo. Sabe o que é triste e lamentável? Jesus estava batendo numa porta de uma igreja para entrar, porque expulsaram ele. Olha para cá, olha para cá. Jesus já está dentro de você, ou você já expulsou ele? Jesus disse que quando o diabo sai da vida de um homem, desocupa a casa sou eu e você. Há um novo morador chamado Espírito Santo de verdade. A verdade começa a morar dentro de mim e de você. O que acontece? A gente começa a quê? A produzir fruto digno de arrependimento. Aí a Bíblia diz, Jesus disse que os demônios, eles começam a andar sobre a terra, em lugares áridos, procurando uma pessoa para habitar nela, morar e destruir a vida dela. Ele anda vagando no meio do mundo. Cadê? Eu saí do Jânio Lemo, saí do pastor Isaías, saí dos obreiros que estão no altar, saí da igreja de Juritiânia, que está sentado ouvindo o pastor Jânio Lemo. Os demônios no céu da nossa vida há muito tempo. Aí o que acontece? Ele anda. Depois ele descobre que a casa agora está vazia, está desocupada. Por quê? Porque a nossa atitude expulsa a presença de Jesus na nossa vida. Pecado, obras da carne. Aí ele começa a andar em lugares áridos, procurando uma vida para habitar, desgraçado, desmoralizar, no crack, na heroína, na cocaína, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. O diabo faz o que quer com a vida daquele que dá lugar. Aí a Bíblia diz, Jesus diz, aí ele vê que não encontra ninguém, ele volta para a antiga morada, quem? Eu e tu. Estou vendo acesso, porta de acesso, tá. Aí a Bíblia diz que ele vê que a casa está vazia, ele vai chamar mais 7 demônios e vai, entra na vida daquela pessoa, e o estado dela torna-se pior do que era antes. Houve silêncio na Assembleia de Deus Juritiânia. Pega na mão dessa pessoa e diga: está na hora
Está vendo, está vendo, está vendo? Pega na mão desse colega teu e diga: está na hora de trazer novamente a presença de Jesus de volta para o culto. Está na hora de trazer de volta a presença de Jesus daquela época que tu era novo convertido. Abra a boca da glória. Está na hora de trazer de volta a presença de Jesus para o teu culto, para o teu louvor, para a tua adoração. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Não há espaço para Satanás na nossa vida. Não há espaço para demônio na nossa história. Você é a habitação da glória de Deus. Levanta a mão ao céu e dê glória para Jeová aqui nessa noite. Quem tem glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Levante a mão ao céu e dê glória para Deus. Você anda tão ocupado com as coisas dessa vida, né? Você já percebeu que nada do que é pregado faz mais efeito em você? Você não sente o impacto da cobrança de Deus? Você não sente nada, né? Porque muitos de nós deixamos de ser quentes, deixamos de ser frios. As águas, de forma arqueológica, de Herápolis e Colosso, olha para cá, serviu e serve para atrair os que irão de fora para vir banhar nas suas águas. Quantas pessoas eu e você temos atraído para a presença de Jesus através das nossas atitudes, através dos nossos testemunhos? Vai dando glória, meu irmão, vai dando glória. Jesus está apertando só um pouquinho aqui pelo Espírito Santo. Eu não vim jogar palavras ao ouvido, eu vim ser profeta de Deus para você. Está na hora de trazer de volta a arca, a presença para a sua vida. Davi disse: eu reino, eu governo, mas sem a presença não dá. Manda chamar a arca da aliança, manda buscar a glória de Deus. As 5 loucas pregam bem. Sabe o que é homilia? Homilética, hermenêutica, teologia sistemática. As loucas sabem muito bem como sobressair na sociedade, ganha almas, mas não tem fruto do Espírito. É só aparência. E as prudentes, prontas. As prudentes têm lâmpada, tem palavra, tem vida, tem vivência, tem exercício, tem prática. Elas não são apenas dotadas de poder para ganhar alma, para evangelizar com sinais, prodígios, maravilha. Não, elas têm paz. Elas têm comunhão. Porque o fruto do Espírito é paz, bondade, longanimidade, fé, perdão. Contra essas coisas não há lei. Segura só um pouquinho que eu vou engrossar o caldo aqui. Tá vendo esse crente que tu não fala com ele faz tempo? Que tu é intrigado dele, tu é intrigado dela. Tu nem dá paz do Senhor mais, tu nem olha mais para ela. Pois se tu morrer hoje, tu vai para o inferno. Ah, Maria, é mesmo, pastor? É. Cuidado para não dar uma parada cardíaca em você hoje, viu? Um derrame cerebral, cuidado, viu? Pois antes de você morrer, procure se retratar com o irmão que faz parte do mesmo corpo de Cristo. Jesus disse no Evangelho de Marcos: quando fordes orar, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu perdoe a tua ofensa. Sabe o que é que ele diz? Mas se vós não perdoardes, também o Pai que está no céu não perdoará também a sua ofensa. Por que é que algumas coisas não dão certo na sua vida? Você já começou a fazer uma retrospectiva da sua vida? Ver o seu conceito de vida cristã? Você acha que impressiona Jesus você cantar, louvar, pregar, participar, congregar, ter carteirinha
credencial. Eu sou membro aqui, ó. Eu sou membro. Aí o céu diz: grande coisa. Grande coisa. O céu está perguntando se tem fruto do Espírito aí. O texto diz assim: tardando esposo, todos quermejaram, todas e adormeceram. O problema não é dormir. O problema é, a pergunta hoje é, e o problema a ser perguntado aqui hoje, pastor, retoricamente é: de que maneira estamos dormindo? Desprovido ou provido de azeite? Porque o mesmo cenário que vos falei aqui acerca da volta de Jesus aponta para o momento escatológico que precede o arrebatamento da igreja. Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17: porque o mesmo Senhor, quem Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que seremos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Pega na mão dessa pessoa, diga: ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Vai, pega aí, vai. Diga: ele está voltando. E ele vem em busca de uma igreja comprometida. Levanta a mão da glória. Ele vem em busca de uma igreja santa. Levanta a mão da glória. Ele vem em busca de uma igreja santificada. Levanta a mão da glória. Ele vem em busca de uma igreja que crê no arrebatamento. Maridos, cuidado com os sites nas madrugadas, site de pornografia, cuidado. Jovem, cuidado. Jesus disse: estarão dois na cama. I love you, baby, o casal. Aí ele disse: estarão dois na cama, um será tomado, arrancado, e outro será deixado. Você sabe o que significa a palavra arrebatamento? Equivale a arpazo, que significa tirar com força. A ressurreição dos mortos se dará em 3 milésimos de segundo, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E vos digo um mistério: nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Só existe uma forma da gente não sentir a presença mais do Espírito Santo. Quem quer saber? Pecado. Pecado. O pecado tem acabado, nocauteado algumas pessoas que só ocupa a cadeira, só está na igreja, nunca mais deu glória, não sabe mais o que é adoração, não sabe mais o que é expressão. Vem para a igreja como vem para uma empresa, parece que está batendo um ponto. Irmão, aqui é lugar de ouvir a palavra, aqui é lugar de ser confrontado, aqui é lugar de adorar o Senhor, aqui é lugar de ser reformado. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Tem azeite aqui? Aqui no altar tem azeite? Na congregação de vocês tem azeite? Ou acabou o azeite? Deixa eu ver quem tem azeite, levanta a mão da glória. Deixa eu ver quem tem azeite, levanta a mão da glória. Deixa eu ver quem tem azeite, levanta a mão da glória. Deixa eu canto, Ramanaia. Deixa eu ver aqui na frente, tem azeite? Abre a boca da glória. Tem azeite aqui à minha esquerda? Abre a boca da glória, rapaz. Levanta a mão, igreja, dá glória ao Senhor. Tem azeite aqui? Abre a boca, adora. Levanta, apaia, ora baixara da candaraia. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, levanta a mão ao céu e dá aleluia para o Senhor aqui nessa noite. Cessou a glória, cessou a glória, cessou a adoração. Cadê os barulhos de glória aqui para Jesus? Eu estou pregando a palavra para vocês. Eu não estou pregando para uma geração apática. Eu não estou pregando para uma geração morna. Eu estou pregando para a igreja que deve viver o avivamento de Deus, a palavra dele.
Espírito, Espírito, levanta a mão, adore a Jesus, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Fica de pé para adorar. Fica de pé para adorar. E enche-me de novo. Espírito de Deus, vem desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Enche-nos de novo. Levanta no céu, adora. Aproveita a pregação. Corre para a pessoa que está do teu lado. Dá um abraço nela. Dá um abraço neles. E diga: a gente vai morar no céu junto. Vai, abraça ele aí, vai. Abraça a irmã aí atrás aí, ó. Abraça a amiguinha aí, abraça, vai. Ora pra cadaraia, vem cá. Dá um abraço nela. Abraça a irmã aí, vai. Abraça a irmã aí, vai. Aproveita para pedir perdão. Canta, Manaus. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei. Pega na mão dessa pessoa aí, pega. Ao Deus do meu Fecha o corredor. Fecha o corredor. Eu adorarei. Obreiros, vem aqui pra frente, obreiros. Ao Deus da minha vida. Vem pra cá. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito de Deus. Eu estou vendo a glória de Deus começou a ser esparramada na nave da igreja. Arabacandaraia. Urabacandaraia, Xandaraia, Arabacandoremandaia, Aramanacaxéria, Uramanacandoremandaia. Receba. Adora. Vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vai, Nanau. E enche-nos de novo. Espírito. Começa. Urabacandaraxéria. Abra a boca, adora. Espírito, abra a boca, adora. Desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-nos de novo.
quero que a igreja comece a dar glória. Glória, 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 glória a Deus. Deixa eu ver quem está dando. Deixa eu ver quem está dando glória a Deus. Glória. Isso, vai dando glória. Glória, glória, glória. O pecado está saindo agora. Glória. Orabaia, erabecadora mamaia, até me come da cantoria marraia. Vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que ele vai encher, vai dando glória que ele vai encher, vai dando glória que ele vai encher. Dá um abraço neles. Deus, dá um abraço de um marido, companheiro. De glória, és adorado. Ora, 24 horas. Ora, os seus. Ora os três. Ora os três. Arabaia. Deixa eu ver. Incansável. Deixa eu ver quem tem lâmpada. Deixa eu ver quem tem lâmpada. Deixa eu ver quem tem azeite. O homem tão falho e de impuros lábios, o que o Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste usar para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, me purifica. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me der
pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Quem já viu pela glória, a glória de Deus. Pisou o Santo dos Santos em outro lugar. Não sabe viver onde estiver. Clama pela glória, a glória de Deus. Levanta a mão! Levanta a mão! Onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando estiver, chamar pela glória. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. 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 Aleluia.
Estou